Vamos falar um pouco aqui dos alguns pontos principais, alguns ensinamentos que a gente pode aprender da nossa Parashá Hayei Sará. Vamos sempre, como a gente costuma fazer, tentar conectar um pouquinho a transição de Parashiot. A gente terminou a Parashá Vayera com o maior teste que um ser humano já passou na vida, o teste que Abraham ele passou do Akeidat Yitzhak. Ele teve que sacrificar. A verdade é que o sacrifício, no final das contas, não aconteceu, mas ele estava disposto a sacrificar o próprio filho dele, o que era completamente lógico, o que era completamente fora das características de Abraham. Abraham representa bondade, representa a misericórdia, a piedade, e de repente ele tem que pegar o próprio filho dele e levar para ser sacrificado. Na última hora, o anjo segura a mão dele e fala: Abraham, não faz nada, não encosta no teu filho. E a priori a história ela acabou na paraxá passada com um final feliz. Mas a gente vê no começo da nossa paraxá que começa com uma notícia trágica, que é o falecimento de Sarai Meino, a nossa primeira matriarca, aos 127 anos. Então, aqui os nossos sábios eles conectam os dois eventos, que obviamente quando Abraham ele voltou para casa, ele voltou feliz da vida. Eu vou contar para Sará tudo o que aconteceu. Ele não tinha contado para ela o que ele está indo fazer, que ele está indo sacrificar o próprio filho. Vamos só colocar as idades para tirar um pouco. Tem uma ideia aqui completamente não judaica, que o Abraham ele foi sacrificar o seu filho pequenininho. O filho não era pequenininho. Yitzhak já tinha 37 anos na época da Akeidá, já é um adulto, já tem bastante maturidade, tanto que a gente explicou que ele pediu para ser amarrado. Isso é o conceito da Akeidat Yitzhak, seria a amarração de Yitzhak e não o sacrifício de Yitzhak, porque ele pediu, ele quer fazer a vontade de Deus, ele pede para ser amarrado, como a gente falou na aula passada. Então, Abraham, ele chega feliz na casa dele, ele vai contar as novidades para Sará, e ele entra em casa e ele encontra a Sara caída no chão. Quando ele vai ver, a Sará faleceu, e obviamente ele entende que não tem coincidências. Ele entendeu que ela faleceu por causa da Keidat Yitzhak. Essa é a conexão entre as duas parashot. Então, aqui já vi duas opiniões diferentes, que o próprio Satan, o Yetzer Hará, ele veio contar para Sará que Abraham foi fazer a Keidat Yitzhak, e uma outra opinião, eles viviam numa região chamada Kiryat Arba. Por que chama esse nome Kiryat Arba? Porque tem 4 gigantes que viviam naquela região. Ela pediu para o gigante ver aonde Abraham tinha ido. A gente viu na paraxá da semana passada que ele caminhou 3 dias até fazer a Keidat Yitzhak. Então ela estava preocupada: cadê o meu marido Abraham? Cadê meu filho? Ela pediu para um dos gigantes olhar, e o gigante estava descrevendo a cena. Ele falou: olha, eu estou vendo, olha, consegui ver Abraham, e ele está com uma faca na mão, parece que ele está sacrificando o seu filho Isaac. E quando a Sara escutou isso, ela não aguentou a emoção daquela notícia e ela acabou falecendo. Então, Abraham, ele volta para casa e ele encontra a esposa falecida. E a gente poderia perguntar que parece que aqui é o 11º teste de Abraham. A gente falou que Abraham foi testado 10 vezes e passou nos 10 testes, mas o 10º teste, de acordo com todas as opiniões de todos os comentaristas, foi a Akeidat Yitzhak, o sacrifício de Yitzhak. Mas ainda não está fácil a vida de Abraham. De repente ele volta para casa e a Sará faleceu, e ele poderia ter se arrependido. Ele podia ter pensado: talvez seria melhor eu não ter feito essa mitzvah que a Hashem pediu, porque quem sabe a minha esposa não ia ter falecido, já que ela faleceu por causa do susto da notícia de saber que eu fui sacrificar o nosso único filho. Então, isso parece um teste por si só, mas os nossos sábios explicam que, na verdade, isso é só uma continuação do teste da Keidat Yitzhak. Todo dia, na nossa reza,
a gente fala as seguintes palavras, a gente pede que Deus tire o nosso Satan, o nosso Yetzer Hará, que está na nossa frente e que está atrás da gente. Então, o que quer dizer? Tem dois Yetzer Hará, o que a gente está pedindo para Deus? Tem um Yetzer Hará que ele não quer deixar a gente cumprir as mitzvot. O Yetzer, ele não quer que a gente faça o que é certo, ele vai colocar tropeços na nossa frente, vai colocar todo tipo de obstáculo para a gente não cumprir as mitzvot. Então, isso é o Satan que está na nossa frente. Mas, depois que eu cumpri a mitzvah, eu venci o Yetzer Hará. Normalmente, uma pessoa que é vencida, ela desiste, ela vai, olha, eu tentei evitar, a pessoa foi lá e fez a mitzvah, acabou. O Yetzer Hará, ele nunca desiste, ele vai atrás da gente, a nossa má inclinação nunca deixa a gente em paz, mesmo depois que a gente fez a mitzvah, o Yetzer Hará, ele tenta arrancar essa mitzvah, esse é o Yetzer que está atrás da gente, depois que eu cumpri a mitzvah, ele tenta fazer eu me arrepender por ter cumprido a mitzvah. O que muda se eu me arrependi ou não? A gente sabe que tem um equilíbrio de forças no mundo, da mesma maneira que tem o conceito da tchuvá. Se uma pessoa ela faz um erro e ela se arrepende de todo o coração e ela recebe que ela não quer mais voltar a fazer esse tipo de erro e ela muda as condutas dela, ela abandona a transgressão, os nossos sábios explicam que a gente arranca essa transgressão como se ela nunca tivesse sido cometida. Precisa existir um equilíbrio também. Então, lo aleino, Deus nos livre, uma pessoa que faz uma mitzvah e ele se arrepende dessa mitzvah, ele está arrancando essa mitzvah como se ele nunca tivesse cometido, nunca tivesse feito essa mitzvah na vida dele. Então, isso que o Satan ele quer. Ele quer agora que Abraham se arrependa de ter cumprido a mitzvah da Keidat Yitzhak, a hora que ele vai ver que teve uma consequência negativa. Olha, não valeu a pena fazer a mitzvah porque teve uma consequência negativa. Então, certa vez, uma pessoa, ela estava um palestrante, ele pega uma nota de $100 e ele pergunta, quem quer esses $100? Óbvio que todo mundo lá na plateia levantou a mão. Ele amassou toda a nota de $100, levantou a nota amassada e falou, e agora, quem quer? Então, todo mundo continuou levantando a mão. Ele pisou na nota e pegou aquela nota já quase rasgando e perguntou quem quer? E todo mundo levantou a mão. E ele ensinou para as pessoas por que todo mundo quer, mesmo que está amassado, mesmo que está pisado, porque $100 são $100. Quer dizer, o valor daquela nota, ela não muda. A mesma coisa a gente tem que saber em relação às mitzvot. Não importa qual vai ser a consequência depois que eu fiz a mitzvah, a gente fez o que é certo. O Yetzer Hará começa a querer colocar na cabeça, muitas vezes, quando a gente faz uma mitzvah, ele vem mostrar para a gente, olha, a consequência não foi boa, não valeu a pena ter feito a mitzvah, talvez seria melhor não ter feito essa mitzvah, e dessa maneira ele quer arrancar a mitzvah que a gente já fez na vida. A gente tem que saber, independente da consequência, uma mitzvah é sempre uma mitzvah. Então, a gente para pensar e fala assim, Rabino, mas quem que vai desistir? Quem que vai se arrepender de uma mitzvah? A gente tropeça isso, vamos dar alguns exemplos no nosso dia a dia. Uma pessoa que pede ajuda para a gente, e a gente, com alegria, de bom grado, a gente vai lá e ajuda essa pessoa, e o que acontece? Ou essa pessoa ela é mal agradecida, ou essa pessoa ela paga o bem com o mal, ela me prejudica. Qual a primeira coisa que a gente pensa? Se eu soubesse, eu não teria ajudado ela. Não devia ter ajudado essa pessoa. Uau, você acabou de arrancar a mitzvah. Ou quando tem qualquer outro tipo de consequência negativa, alguém pede passagem no carro, eu deixo a pessoa entrar na minha frente, estou fazendo uma mitzvah, uma gentileza, estou construindo um mundo melhor quando a gente tem empatia, e de repente essa pessoa que pediu passagem, ele começa a dirigir que nem uma tartaruga na minha frente, eu estou atrasado, eu tenho um compromisso, e a gente pensa na hora, não devia ter deixado esse cara passar, acabou de arrancar a mitzvah que você cumpriu. Então, temos que tomar muito cuidado para não ter um arrependimento de ter feito uma mitzvah. O que é certo, independente
das consequências. É isso que Avraham Avinu entendeu. Falou, eu tinha que fazer a Keidat Yitzhak independente de qualquer consequência futura. Se Sará faleceu, é porque estava decretado no Shamaim, ela tinha que falecer aos 127 anos, nenhum a mais, nenhum a menos. Esse é o decreto de Hashem, e essa forma que Hashem queria que ela falecesse. Então, eu estou cumprindo a vontade de Deus, e isso não vai me trazer nunca algo negativo. Existe uma regra da Torá que Ein Adam Rote Veniskar, não tem ninguém que faz uma transgressão e ganha alguma coisa com isso. Pode ser que aparentemente ele acha que ele está ganhando, tudo que entra por um lado sai pelo outro lado. Ninguém ele faz coisas erradas e ganha com isso. Às vezes a pessoa acha que está ganhando e no final ele está perdendo, perdendo bastante. Ele pode às vezes estar ganhando de maneira provisória aqui no mundo material e perdendo algo gigantesco lá no mundo espiritual, e não vai valer a pena para a pessoa estar recebendo isso agora, que na verdade isso vai acabar sendo algo negativo. Então, a gente tem que fazer as coisas porque esse é o certo. Avraham tem muita claridade, e isso está nas palavras Vayavo Avraham lispod lesará velivkotá. Avraham veio fazer o sped. Sped são os discursos fúnebres, os discursos de elogio ao falecido. Então, o Avraham veio fazer os discursos de elogio a Sará e veio livkotá, e veio chorar por ela. Então, os nossos sábios perguntam, peraí, a ordem do versículo está errado. Primeiro, quando você perde um parente, você chora, você sente a dor, e depois você vai fazer os discursos fúnebres no momento do enterro da pessoa. Avraham, ele quis mostrar para todo mundo que ele não está arrependido. Primeiro, ele fez questão de fazer os discursos fúnebres e ele tentou se segurar, se manter de uma maneira tranquila, de uma maneira que todo mundo visse que ele não está arrependido do que ele fez, e só depois ele deixou extravasar as emoções e ele chorou. Mas se a gente olhar na Torá a palavra Veliv Kotá, e ele chorou por ela, a letra Rav, ela está pequena. Então, os nossos sábios explicam que ele não chorou em público tudo que ele tinha vontade, ele deixou para chorar em particular essa perda infinita, quer dizer, essa companheira que construiu todo o mundo espiritual, os nossos dois primeiros patriarcas, essa perda incomensurável que ele está tendo, ele não quis fazer uma demonstração pública. Se ele chorasse demais em público, poderiam associar que ele está arrependido do que ele fez. Ele chorou em particular em público, ele chorou um pouquinho, que é o normal, e, em particular, ele deixou extravasar as emoções sem nunca questionar a vontade de Hashem. Então, essa é a grandeza de Avraham Avinu, mesmo aqui na despedida da sua esposa, depois de tantos anos construindo uma vida juntos, ele vai se despedir dela, mas ele tem um autocontrole e ele quer mostrar que ele aceita a vontade de Deus sem nenhum tipo de questionamento. Ele sabe que ele fez o que é o correto. Tem um detalhe aqui muito importante sobre a vida de Avraham Avinu também, e que a gente vai perceber nesse momento. Avraham agora precisa começar a cuidar de todos os detalhes do enterro de Sará. Aonde ele quer enterrar Sará, existe um lugar espiritualmente importante chamado Me'arat HaMachpelah. É uma caverna, tem algumas explicações por que chama Machpelah. Machpelah vem de Kaful, seria, entre aspas, uma caverna em dobro, uma caverna dupla. Essa linguagem de Machpelah, Kaful, Kefel, é uma coisa em dobro. Então, uma das explicações é que os principais casais da história do mundo vão estar enterrados lá, desde Adam e Havá, que já estavam enterrados lá, e também os nossos patriarcas Abraham e Sará, o Yitzhak e a Rivka, e o Yaakov com Leá. A Rachel, ela vai ficar de fora. Quando for a Parashá da Rachel, a gente vai explicar um pouquinho isso, mas aqui os casais. Então, por isso, Machpelah, o dobro, está falando sobre casais importantes que vão estar enterrados naquele lugar. E uma outra explicação
é que é uma caverna com 2 andares, onde vai ser enterrado aqui essas pessoas. Então, é um lugar espiritualmente importante, e os nossos sábios falam que a Me'arat HaMachpelah é a entrada para o Olam HaNeshamot. A alma, quando ela está saindo do mundo, ela passa pela Me'arat HaMachpelah antes de subir para os mundos espirituais, e os nossos sábios explicam que esse pode ser, quando pessoas passam por experiência de quase morte, elas descrevem um túnel escuro que chegam numa fonte de luz. Então, alguns grandes sábios de Torá falam que essa é a Me'arat HaMachpelah, esse túnel escuro é a entrada na caverna, que vai ser de lá, vai ser a entrada da alma para o Olam HaNeshamot, e tem que passar lá na frente de Abraham, para que Abraham possa rezar, possa implorar por essa alma e tentar salvar essa alma do Din Gehinom, dela não ter que ir para o Gehinom. Quem quiser entender o que é o Gehinom, a gente falou um pouquinho na aula ontem do Derech Hashem, a gente explicou o que é esse conceito da limpeza espiritual através de alguns sofrimentos que tem no Gehinom. Abraham tenta liberar as pessoas através da tefilá dele de terem que passar pelo Dina de Gehinom. Então, o Abraham Avinu, ele está querendo comprar aquela terra. Obviamente que os habitantes lá da terra, eles não têm ideia do valor espiritual. Se eles soubessem o valor espiritual daquela terra, eles nunca teriam vendido para Abraham, ou teriam vendido ainda mais caro, apesar que o Efron, que era o dono daquela terra, ele vendeu por um preço muito, muito caro, quer dizer, dava para comprar metade da cidade, mas, mesmo assim, se ele soubesse o valor verdadeiro espiritual, talvez ele nunca teria vendido. Então, ele vai falar com os Bnei Het, os hititas, que viviam naquela região onde morava Abraham Avinu, e ele vai tentar comprar aqui um lugar para enterrar. Os nossos sábios têm 2 formas de entender a conversa que ele teve com os habitantes aqui da terra. De uma maneira, a gente pode entender que davam um grande kavod, uma grande honra para o Abraham Avinu. Ele é um homem de Deus, ele é uma pessoa extremamente respeitado, e os habitantes, os Bnei Het, eles vão dar muita honra para Abraham Avinu, vão fazer de tudo para conseguir para ele enterrar sua esposa, vão intermediar com o Efron, para que o Efron venda para Abraham Avinu essa Me'arat HaMachpelah. Isso é uma maneira de entender aqui essa conversa que Abraham ele vai ter com os habitantes aqui daquela região. Mas tem uma outra explicação, que Abraham Avinu ele estava sendo zombado pelos habitantes da região. Eles sabiam que futuramente o povo judeu, os descendentes de Abraham Avinu, eles vão vir conquistar essa terra, e eles não querem dar essa terra para o povo judeu, para os descendentes aqui de Abraham Avinu. Então, eles estão zombando de Abraham Avinu. Então, ele fala, Abraham pede para eles, com a Sará morta diante dele, e ele pedindo um lugar para enterrar, e os habitantes falam, olha, a terra que você quiser pode pegar aqui, quer dizer, isso ninguém vai te dar nada. Quando alguém quer dar alguma coisa, a pessoa oferece, olha, está aqui a minha terra. Quando alguém fala, não, não, a terra que você quiser, alguém vai te dar, significa que ninguém quer te dar nada, estão zombando dele, estão tratando ele de uma maneira leviana, nesse momento que ele está com uma dor terrível, e Abraham, em nenhum momento, ele perde a cabeça, ele não vai ficar bravo, ele fala sempre com respeito com os Bnei Het. Então, aqui, olha que interessante, a gente viu na Parashá na semana passada, teve um dos maiores louvores que a Torá dá para Abraham Avinu. A gente sempre fala bastante da humildade de Moshe Rabbeinu, mas a gente tem que saber que Abraham Avinu também foi uma pessoa que chegou em níveis de humildade. A gente talvez não vai conseguir nunca nem entender o que era a humildade de Abraham Avinu. E tem um versículo aqui da Parashá passada, quando Abraham está discutindo com Deus sobre a salvação das pessoas da cidade de Sodom. Então ele vira para Deus e ele fala o seguinte, Vayan Abraham, Vayomer. Então o Abraham, ele vira para Deus, ele fala, Inena oalti ledaber el Hashem,
olha, eu estou aqui falando com Deus, eu estou tendo essa ousadia aqui, Deus, de falar com você. Veanorria farvaefer, e eu sou pó e cinzas, Deus. Eu sou um nada. Quem sou eu para falar com você? Então, ele está dando uma demonstração de humildade muito grande. Ele realmente, apesar de ser Abraham Avino, um dos principais pilares de sustentação do mundo, ele se considera a farvaefer, eu sou pó e cinzas. Se Abraham é pó e cinzas, o que, que nós somos? Então, essa é uma pergunta para a gente pensar sozinho, mas assim é a humildade. Se fosse uma falsa modéstia, óbvio que a Torá não teria escrito isso. Se a Torá escreveu esse versículo, significa que realmente no coração Abraham Avinu se sente pó e cinzas. Então ele tem um nível de humildade muito grande. O livro Orchot Tzadikim, ele traz aqui alguns testes, alguns sinais para saber se uma pessoa ela é humilde de verdade. Se alguém perguntar para a gente, você é uma pessoa humilde? A resposta é que todo mundo vai dar, até as pessoas mais orgulhosas do mundo, elas vão responder, óbvio que eu sou humilde, eu sou a pessoa mais humilde do mundo. Então, vamos fazer um teste na prática de humildade. Vamos tentar ver se nós somos humildes de verdade ou se nós somos humildes da boca para fora. Então, primeiro teste, primeiro sinal, de acordo com o Orchot Tzadikim, é como a pessoa reage quando ela perde um parente querido ou quando ela perde muito dinheiro. Uma pessoa que ela é orgulhosa, que ela se sente que ela é o centro do mundo e ela sabe o que é melhor, o que, que ela vai fazer? Ela vai reclamar de Deus, ela vai se sentir injustiçado. Deus, por que eu? Tanta gente em volta ruim que você podia tirar o dinheiro deles, por que você tirou o meu dinheiro ou o meu parente? Então ele vai reagir de uma maneira de quase que uma rebeldia, enquanto a pessoa humilde, ela vai aceitar sem questionamentos. Segunda coisa é como a pessoa lida quando agridem e ofendem ela. O orgulhoso, ele vai guardar rancor, ele vai esperar o momento que ele pode se vingar, que ele pode agora devolver para a pessoa na mesma moeda que ela fez para ele, mas a pessoa humilde, mesmo que ele pode se vingar, mesmo que ele pode tomar aqui uma atitude que ele pode pagar na mesma moeda, ele vai perdoar, ele vai passar por cima, ele não vai guardar rancor. Terceiro sinal da humildade, como a pessoa fala com os outros no momento de extrema pressão. O orgulhoso, ele perde a cabeça, ele vai agredir os outros com palavras, às vezes, Deus nos livre, até mesmo fisicamente, quando ele se sente acuado, quando ele se sente pressionado. E o humilde, ao contrário, mesmo na pior pressão, ele fala de maneira educada, de maneira comedida, ele não se exalta, mesmo nas condições mais difíceis. E o último sinal é a maneira como a pessoa se comporta depois de fazer bons atos. Quer dizer, o orgulhoso, ele vai querer se engrandecer, ele vai querer contar para todo mundo, você não sabe o que eu fiz, você não sabe que grande mitzvah, ele vai postar na rede social as mitzvot que ele fez, olha que ato de bondade, ele quer mostrar para todo mundo os atos bons que ele faz na vida, e ele sente que ele agora é melhor que os outros. Então ele acha que ele está numa posição de olhar para os outros de cima para baixo, já que ele é um tzadik yesodolam, ele é o tzadik que sustenta o mundo inteiro. Já o humilde, ele não tem nenhum orgulho, ele não sente orgulho, ele acha que ele não fez mais do que obrigação dele, que ele deveria ter feito, e ele não se sente superior, não se sente melhor do que ninguém pela bondade, pela mitzvah que ele cumpriu. Essas quatro características aqui, esses quatro sinais, esses quatro testes, Abraham foi submetido aos quatro testes e ele passou nos quatro testes. Vamos ver rápido aqui. Primeiro, quando a pessoa perde muito dinheiro ou quando a pessoa perde um parente querido, olha como Abraham ele se comportou nas duas situações. Ele primeiro perdeu a Sará, quer dizer, uma perda aqui que não tem tamanho, e olha a tranquilidade dele, nenhum questionamento com Deus. E ele também perdeu muito dinheiro. Deus já prometeu para ele, toda essa terra vai ser sua.
ele vai comprar um túmulo para enterrar a Sará, e o Efron, o dono da terra, cobra 400 moedas, dá para comprar metade do país com isso, e ele paga, e ele se curva numa demonstração de humildade. Ele poderia ficar bravo, ele conseguiu vencer os 4 reis sozinho, ele, e tem uma opinião que ele, junto com o escravo dele, Eliezer, eles lutaram contra os 4 reis, aconteceram milagres, ele jogava pó da terra, virava flechas, então ele podia matar a cidade inteira e pegar aquela terra à força. Ele vai fazer, ele vai pagar de novo, sem questionamentos. Deus, você me prometeu essa terra, agora eu vou pagar 400 moedas, Deus. Cadê a terra que você me prometeu? Em nenhum momento Abraham ele questiona. A forma que ele lida com ofensas e agressões, como a gente falou, tem uma opinião que ele estava sendo zombado pelas pessoas e ele age com as pessoas com tranquilidade, com educação. Ele toda hora está escrito que ele se curva de uma maneira mostrando respeito pelos Bnei Het, apesar de estarem zombando dele, com a esposa falecida na frente dele. Nenhum momento ele eleva o tom de voz, nenhum momento ele começa a agredir, começa a ofender os Bnei Het, ele sempre se mantém com a cabeça no lugar. Terceiro ponto, momentos de pressão. Quer dizer, você está com a tua esposa lá, os Bnei Het estão te zombando, estão fazendo você perder tempo, você quer enterrar logo tua esposa, qualquer um perderia a cabeça naquela hora. Abraham, ele tem a tranquilidade, ele tem o autocontrole que só uma pessoa humilde ele consegue ter. E, finalmente, ele não tem nenhum orgulho, ele não se acha melhor do que ninguém, mesmo depois de ter feito uma mitzvah, como a mitzvah da Keidat Yitzhak. A gente faz mitzvot pequenininhas e já quer contar para todo mundo, já se acha melhor que todo mundo. Abraham Avinu, ele acabou de fazer a Keidat Yitzhak, ele estava disposto a sacrificar o próprio filho dele e em nenhum momento ele está se sentindo melhor do que ninguém, ele respeita todas as pessoas. O comportamento de Abraham é um exemplo para a gente, por mais que o modelo da Torá, que a gente sempre comenta de humildade, é Moshe Rabbeinu, mas de Abraham Avinu a gente também pode aprender muito como a gente deve se comportar. Então, vamos só para um ponto muito interessante das conversas de Abraham com os habitantes aqui, com os Bnei Het. Abraham Avinu, ele fala o seguinte, ele vira para os Bnei Het e ele quer comprar uma terra e ele fala a seguinte frase: Ger vetoshav anohi imahem, tnu li ahuzat kever imahem, ve akavra metim milfanai. Então ele fala, olha, eu sou um peregrino e um residente permanente com vocês, então, por favor, me deem aqui um pedaço de terra para eu poder enterrar a minha esposa falecida que está diante de mim. Então, aqui tem uma contradição aparente nessas palavras de Abraham Avinu. Ele está falando, eu sou um peregrino, é alguém que está só de passagem, e eu sou um morador definitivo na terra de vocês. Então, decide, Abraham, você é um peregrino ou você é um morador definitivo na terra dos Bnei Het. E essa mesma linguagem, essa aparente contradição, também aparece na Parashá Behar. Quer dizer, lá para o final da Torá, Parashá Behar, Deus está ensinando aqui para a gente sobre as vendas de terra em Eretz Israel. As terras de Eretz Israel, elas não podem ser vendidas de uma maneira definitiva. A venda da terra em Eretz Israel é como se fosse um aluguel, porque no ano do Yovel, a cada ciclo de 50 anos, são 7 ciclos de Shemitah. Quer dizer, cada Shemitah são 7 anos, 7 ciclos de Shemitah são 49 anos, o ano 50 é o ano do Yovel. Nesse ano, uma das leis é que todas as terras voltam para os seus respectivos donos. Então, na verdade, quando eu vou comprar uma terra em Eretz Israel, eu vou pagar o preço de um aluguel até o ano do Yovel. Quer dizer, se eu compro no primeiro ano depois do Yovel, eu vou pagar um preço de uso de 50 anos da terra. Se eu comprar
faltando 1 ano para o Yovel, eu vou pagar o valor de 1 ano de aluguel daquela terra, porque no Yovel vai voltar para o dono definitivo. Então, olha o que está escrito em relação à venda de terras em Eretz Israel. Ve'aretz lot maher letzmitut. A terra não deve ser vendida de maneira definitiva. Que lia Aretz, porque a terra é minha, não é de vocês. Como vocês vão vender uma coisa que não é de vocês? Vocês não vão vender a terra de maneira definitiva, porque a terra é minha. Que gerim vetoshavim até mimadi, porque vocês são estrangeiros, vocês são peregrinos e moradores definitivos junto comigo. Deus decide, nós somos peregrinos ou nós somos moradores definitivos com você. Tem uma contradição, a mesma contradição do versículo aqui da frase de Avraham Avinu, quando ele fala com os Bnei Het, aparece também aqui quando Deus está falando sobre a venda de terras. Então, os nossos sábios, eles explicam o seguinte, que Avraham Avinu, ele nunca vai falar uma mentira. Quer dizer, uma das coisas, e a gente acaba, infelizmente, durante nossa vida, aprendendo que tem mentirinhas brancas, né? Que mentir, tá bom, todo mundo sabe que é feio mentir, mas quem nunca? Quem nunca falou uma mentirinha para não estragar uma amizade, para não ter problema com o chefe no trabalho? Quem nunca falou uma mentirinha? A gente tem que saber que mentira é gravíssimo. Por que mentira é gravíssimo? Porque primeiro está escrito que Rotem Hashem Emet. O carimbo de Hashem é Emet, é a verdade. Então, toda vez que a gente está falando uma mentira, é como se eu estivesse apagando o carimbo de Hashem do mundo. E segundo, a única mitzvah da Torá, que a Torá não fala só que é proibido fazer essa transgressão, e sim você tem que se afastar dela, quer dizer, qualquer coisa que te aproxima da transgressão já é uma transgressão por si só, é em relação à mentira. Então, não está escrito na Torá, lote shaker, lote shakru, vocês não devem mentir. Está escrito, midvar sheker tirhak, se afasta da mentira. Então, não só é proibido mentir, qualquer coisa que vai te levar para a mentira já é uma transgressão aqui da Torá. Então, mentira é muito grave. Algumas situações de exceção que a pessoa ela precisa, por shalom, por exemplo, para ter paz, ou por tzniut, por recato, a pessoa ela pode mudar um pouco a fala dela, mas o ideal é que nunca saia da nossa boca uma mentira absoluta. O que a gente deve fazer? Uma omissão ou até mesmo usar uma frase que tenha um sentido ambíguo, quer dizer, usa ambiguidade na frase. Você não está falando uma mentira, mas você está permitindo que o outro entenda o que ele quiser entender. Assim aconteceu com Avraham Avinu. Ele sabe que a terra é dele. Deus já deu para ele essa terra. Ele não pode falar para os Bnei Het, me vendam a terra que é de vocês. Mentira, ele sabe que a terra é dele. Mas se ele falar, olha, gente, a terra é minha, me deem a minha terra, ele sabe que os Bnei Het podem querer matar ele. Então, o que ele faz? Ele vai falar uma frase com ambiguidade. Então, ele fala, olha, Ger vetoshava nohi, eu sou um peregrino e eu sou um morador definitivo, e Mahem, junto com vocês. Quer dizer, ele coloca os Bnei Het na mesma frase. O que isso quer dizer? Olha, entre eu e vocês, um é peregrino e um é morador definitivo. O que ele quis dizer? Eu sou morador definitivo, a terra é minha, e vocês são os peregrinos. Já Deus vai botar vocês para fora. Mas o que os Bnei Het entenderam? Ao contrário, olha só, o Avraham sabe o lugar dele. Ele está colocando a gente como os donos da terra e ele como peregrino. Ele não falou mentira, mas, por outro lado, ele não quis se colocar numa situação de risco de vida. Se essa explicação aqui, como a gente explica o versículo de Deus falando para a gente, olha, não vem da terra de maneira definitiva, porque a terra é minha, vocês são moradores definitivos e peregrinos, vocês são passageiros junto comigo. Olha que incrível, que ensinamento que a gente pode pegar para a nossa vida. Deus está dando para a gente a seguinte mensagem. Entre eu e vocês, um é morador definitivo e um é morador passageiro. O que significa isso?
se você quiser morar no mundo material de maneira definitiva, como se essa é a vida verdadeira, e eu vou investir tudo aqui na vida material para ter posses, para ter prazeres, comigo vocês vão ser só peregrinos. Eu não vou querer que vocês morem de maneira definitiva comigo. Mas aquele que viver nesse mundo como um peregrino, ele sabe que ele está aqui de passagem, ele não vai investir todas as forças nesse mundo, ele vai querer investir do lado espiritual dele. Então Deus fala, já que você vive aqui como um peregrino, comigo você vai viver como um morador definitivo. Essa é a escolha que a gente tem na vida. Se eu quero ser um morador definitivo nesse mundo e com Deus eu quero ser um peregrino, ou eu quero ser um peregrino, um habitante passageiro nesse mundo, para que a minha vida verdadeira seja do lado de Deus por toda a eternidade. Então, assim a gente deve escolher se eu vou viver como essa é a minha vida e eu vou colocar toda a força aqui, ou não, eu estou aqui de passagem e eu vou investir nas coisas que são importantes de verdade para a nossa vida. Vamos só passar aqui para um outro ponto muito importante, que é o ponto de a escolha de uma esposa para o Yitzhak Avinu. O que aconteceu no final da paraxá da semana passada? A gente falou sobre o nascimento de Rivka. Por que a Torá precisou falar do nascimento de Rivka logo depois da Akeidat Yitzhak? Então, Abraham Avinu, ele estava voltando para casa e ele começou a fazer uma reflexão. Então, ele falou, olha, o que aconteceria se eu tivesse realmente sacrificado meu filho? Ele ia morrer sem filhos, quer dizer, ia interromper a transmissão de todos os conceitos espirituais que eu gostaria de transmitir para a humanidade. Então, está na hora do meu filho casar, eu preciso que o meu filho ele encontre uma esposa. Então, foi revelado para Abraham Avinu, de maneira profética, que a Rivka ela estava nascendo, quer dizer, ela é parente do irmão de Abraham Avinu. A gente falou numa das aulas anteriores como que funcionava, né? Todos os filhos, quer dizer, eram Abraham, ele era em 3 irmãos, e desses 3 irmãos vai sair a formação de todo o povo judeu. Então, um dos irmãos dele, chamado Nahor, ele se casou, esse Nahor, com uma mulher chamada Milcá, e ele vai ter filhos, um filho chamado Betuel. Esse filho chamado Betuel vai ter uma filha chamada Rivka. Então, desse irmão de Abraham vai nascer a Rivka. E o Abraham já sabe que nasceu aqui um parente, uma potencial esposa para o seu filho Yitzhak na família dele. Então, Abraham vai pedir para o Eliezer, o seu fiel escravo, que era uma pessoa extremamente inteligente, fora do normal, a inteligência dele, e ele vai pedir para o Eliezer ir para a família dele, olha, vai até a minha família e procura lá uma esposa para o meu filho, não pega de jeito nenhum uma mulher aqui de Eretz Knan, porque as pessoas aqui são amaldiçoadas, eu quero alguém que tenha brahá, não alguém que tenha uma maldição, vai lá para a minha família e procura uma esposa para o meu filho. Então, o Eliezer, ele vai, só que ele escolhe de uma maneira completamente lógica, quer dizer, acabamos de falar que ele é extremamente inteligente, mas ele vai escolher a filha para uma esposa para o filho de Abraham Avinu de uma maneira completamente lógica. Ele faz um sinal para Deus, ele pede um sinal. Deus, olha só, eu vou ficar aqui do lado de um poço e a primeira mulher que vier aqui pegar água, eu vou pedir água para ela. Essa mulher me oferecer a água e também oferecer água para os meus camelos, essa é a pessoa que eu estou procurando para casar com o Yitzhak, filho do meu senhor Abraham. Então, assim ele fez o sinal e ele terminou de falar com Deus, apareceu Rivka para pegar água, ele pede para Rivka um pouquinho de água, a Rivka não só serve para ele, como também oferece para todos os camelos dele, e ele já dá todas as joias que ele está trazendo para dar para a futura esposa de Yitzhak. Na hora ele já entrega as joias para ele e falou, já encontrei a pessoa, certeza que essa é
a esposa que eu estou procurando para o meu filho. Então, o que acontece? Aqui a gente precisa entender que esse sinal que ele pediu para Deus era um sinal que envolvia muita sabedoria. Ele está testando aqui muitas características da esposa que ele está procurando para o Yitzhak. O que acontece? Ele está do lado de um poço e ele vê uma moça que vai pegar água. Então, primeira coisa, ele vai testar a bondade dessa pessoa. Olha, você poderia pegar um pouco de água para mim? Se a pessoa falar, óbvio, vou fazer uma bondade, eu gosto de ajudar os outros, eu vou te trazer um pouco de água, cola cavó, primeiro ponto para essa moça já tem hesed, ela faz bondade, ela se importa com os outros. Tem aqui uma segunda característica, que é julgar as pessoas de forma positiva. Eliezer é um marmanjo, e ele vira para uma moça e fala, olha, você pode descer lá no poço e trazer um pouco de água para mim? Qualquer pessoa viraria para ele e falaria assim, meu filho, vai você, olha o teu tamanho, você tem força, o que é? Você tem perna, você tem braço, vai você pegar a tua água, por que você está pedindo para mim? Você está aqui do lado do poço sentado e eu vou pegar água para você? Vai você pegar a tua água. Não, essa pessoa ela tem uma característica chamada ladun lekavshut, ela sabe julgar para o bem. Olha, se esse homem está me pedindo água, pode ser que ele está muito cansado, pode ser que ele está com a perna machucada, com o braço machucado. Se ele está me pedindo, eu vou julgar para o bem e eu vou buscar água para ele. Então, segundo ponto, para Rivka, ela foi lá e ofereceu água para ele, mesmo que ela podia falar, pega você está do lado do poço, não está vendo o poço aqui? Vai lá e pega a água. Ela vai e pega a água para ele. Mais um ponto, ela é uma pessoa esforçada. Dá água para um ser humano, você pega um pote de água e dá para ele. Dá água para os camelos, isso significa um trabalho absurdo. E em nenhum momento ela está cansada, ela faz as coisas com agilidade, ela desce correndo lá para pegar água, ela dá para o Eliezer, depois ela dá água para os camelos, e isso ela faz com um sorriso no rosto. Uau! O Eliezer já marcou o terceiro ponto, essa moça aqui é uma moça incrível. E tem mais uma característica que é sabedoria, porque Eliezer é um estranho. Quando ele pede água para Rivka, ele pega o pote e, ao invés de colocar num outro utensílio, ele vai com a boca direto no pote. Essa água, se a Rivka levar para casa, ela não sabe se esse homem é um homem doente, se ele tem alguma doença contagiosa, como que ela vai levar essa água para casa depois de um homem que ela não conhece ter colocado a boca naquele pote? Então, por outro lado, ela também não pode virar para ele e falar, ó, que nojo, você colocou água no meu pote, agora eu vou ter que descer e lavar o meu pote. Também não vai ser bonito, não vai ser derech eretz, não é bons modos tratar, mesmo que é um estranho, a gente não trata ninguém dessa maneira. Então, olha a sabedoria dela, se ela também oferecer água para os camelos, ela vai ter oportunidade de novamente descer no poço e de forma discreta, ela pode lavar aquele jarro sem o homem perceber e sem o homem ficar ofendido. Mais um ponto, achei a esposa para Yitzhak Avinu, que tem características incríveis. Então, não foi um sinal que o Eliezer falou, a primeira mulher que aparecer com um sapato verde é a esposa que vai casar, é a moça que eu estou procurando. A primeira mulher que aparecer com uma camisa de bolinhas rosa é a mulher que eu estou procurando. De jeito nenhum. Ele usou toda a sabedoria quando ele pediu para Deus um sinal. Nesse sinal estava incluído um monte de boas características que ele está procurando aqui para a futura esposa do Yitzhak Avinu. E Baruch Hashem, a gente viu que a sabedoria dele foi recompensada por Deus. Ele nem tinha terminado de falar, ele apareceu, cumpriu todos os requisitos que o Eliezer estava procurando e foi escolhida como a esposa para casar com o Yitzhak Avinu. Um último ponto aqui impressionante que a gente tem na nossa paraxá, apesar do Eliezer, a gente falou da humildade das pessoas, apesar do Eliezer, ele estava cansado da viagem, ele está numa pressão absurda, ele tem uma missão nas mãos de encontrar uma esposa para o filho de Abraham Avinu,
a pessoa mais importante do mundo, ele está aqui numa missão dificílima, quando normalmente a gente está sob pressão, a gente falou o normal é a gente acabar agindo de uma maneira grosseira, a gente acaba falando de uma maneira feia com as pessoas, mas olha que incrível, está escrito que o Eliezer, quando ele pediu água para ela, ele pede de uma maneira extremamente educada. Olha, por favor, você pode me pegar um pouco de água? Isso a gente pode ressaltar aqui, a gente pode mostrar a diferença entre Eliezer e Esav. Quando Esav, ele também estava desesperado, ele também estava querendo muito comer, está escrito que ele tinha gastado todas as energias dele fazendo transgressões, ele está desesperado, ele vê o irmão dele cozinhando, ele não fala, olha, irmão, por favor, você pode me dar um pouquinho dessa comida? O que, que ele fala para o irmão? Verte na minha boca dessa comida, minadoma domazé. Ele não quer nem saber qual é a comida, joga na minha garganta. Olha a diferença entre o tzadik e o urachá. E assim fala Shlomo Amelech. Shlomo Amelech fala tzadik korel lesova nafsho. O tzadik, ele só come o suficiente para se saciar. O beten rechaim terressar, mas a barriga do urachá vai estar sempre faltando, vai ser sempre como ele ainda precisa comer mais. O tzadik, ele come o suficiente para cuidar da saúde dele, e o urachá, ele come sempre, ele precisa de mais e mais e mais comida. Mas olha só, aqui uma pergunta óbvia. Tudo bem, tem que ter derech eretz, tem que ter derech eretz, mas aqui o Esav, ele está numa situação de pikuach nefesh, ele está em risco de vida. A gente sabe que risco de vida, ele dorre cola a Torá. A gente pode transgredir as mitzvot da Torá se é para salvar uma vida. Até Shabat, a gente sabe da importância do Shabat. O Shabat é um sinal de conexão do povo judeu com Deus. Mesmo assim, tem uma situação de pikuach nefesh, tem risco de vida, dorre cola a Torá. A gente pode fazer, deixar de cumprir as mitzvot da Torá se é para salvar uma vida. A pessoa pode pegar um carro no Shabat para levar um doente no hospital, se isso vai salvar a vida da pessoa. Então, o que a Torá está chamando o Esav de Irachá? Porque ele, num momento de pikuach nefesh, ele está falando, verte na minha garganta, ele está desesperado, a vida dele está em risco. Olha o que os nossos sábios respondem, incrível. Fala o Rav Yitzhak Zilberstein, Shlita, ele fala o seguinte, pikuach nefesh, esse risco de vida, ele passa por cima de todas as mitzvot, mas pikuach nefesh não passa por cima de derech eretz. Ninguém pode ter falta de respeito com os outros, mesmo que ele está numa situação de perigo de vida. Olha aqui o comportamento do Eliezer. Ele acabou de atravessar o deserto, ele está pressionado, ele também está numa situação, ele precisa de água, também está numa situação de pikuach nefesh, mas ele pede, por favor, você pode me dar um pouco de água? Mesmo pikuach nefesh, que ele dorre cola a Torá, ele passa por cima de toda a Torá, mas ele não passa por cima de derech eretz. Se comportar com educação, se comportar com respeito, isso mesmo em situações difíceis, situações de pressão, a gente não tem permissão de falar feio com as pessoas, de levantar a voz para ninguém. Isso é uma lei importantíssima, Bezrat Hashem, que a gente possa ter esse equilíbrio, ter esse autocontrole, essa força interior e, como Abraham Avinu, principalmente, se a gente tiver humildade, se a gente não se sentir melhor que ninguém, isso vai ajudar que a gente possa reagir a situações difíceis da vida sempre com tranquilidade, sempre com serenidade e, principalmente, sempre com derech eretz, com bons modos, nunca agredindo ninguém e nunca levantando a voz. Shabbat Shalom.